Não era amor, era cilada. Nos anos 90, o grupo Molejo lançou esse hit. E esse hit aí, agora em 2023, não era amor, era cilada. Virou aí o tema desse grupo norte-americano 777 Partners, que adquiriu 70% da SAF Vascaína. Acabaram os estaduais, o Vasco da Gama agora começa uma nova empreitada. A gente viu aí clubes fazendo investimentos pesados para trazer medalhões. Alguns clubes que estavam lá na Série B, que chegaram a estar na Série C, que ficaram 50 anos sem conquistar um campeonato brasileiro. E eu pergunto para vocês, aonde está o dinheiro da 777 Partners? Cadê aquelas promessas que os jornalistas fizeram para vocês? E a partir de agora a gente vai discutir sobre esses assuntos. O Vasco da Gama hoje vai fazer aí um jogo treino contra a poderosa equipe do Arte Sul. O Vasco já está aí um mês parado. Chamou muita atenção o fato dessa SAF do Vasco não ter procurado aí clubes de primeiro calibre, clubes de Série A, para fazer um jogo treino. Hoje é o último amistoso que o Vasco faz. Não sei se o Barbieri vai conseguir medir alguma coisa diante dos jogos que o Vasco da Gama fez contra o Atlético de Madrid, contra o Resende, contra uma equipe lá de Juiz de Fora. E hoje o Vasco pega o Arte Sul. Isso me faz lembrar uma coisa aqui. Os 4 primeiros jogos do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro será contra os 4 campeões dos seus respectivos estados. O Vasco pega um Atlético Mineiro muito bem treinado pelo Cudê. Depois o Vasco pega aí a melhor equipe do Brasil, muito bem administrado pela Leila Pereira, muito bem treinado pelo Abel Ferreira. Depois o Vasco joga com o Bahia. Bahia que conseguiu se recuperar aí, campeão estadual. E ainda nesse meio tempo tem um jogo contra o Fluminense. E o Maurício Barbieri, no dia 10 de abril, ele efetivamente não tem ainda os 11 em campo. Ele ainda tem algumas dúvidas para a estreia aí do Campeonato Brasileiro. Essa semana promete e promete muito aí no Vasco da Gama. A gente sabe que o Tribunal Regional do Trabalho, o TRT, ele pediu para que os contratos com a 777 Partners sejam apresentados no prazo de 15 dias. E por mais que alguns jornalistas passem pano, que alguns colegas aqui no YouTube coloquem umas vendas nos olhos de vocês, fato é que esse contrato deveria ser apresentado para você, torcedor do Vasco. Pauliano, o que isso tem a ver com o Campeonato Brasileiro? Tudo. Porque a gente pergunta, cadê o dinheiro dessa empresa 777? O Juan Arciniegas dá uma entrevista num podcast
deixa muito claro que eles vieram para o Vasco da Gama para poder lucrar, para poder fazer dinheiro, que vai usar o Vasco da Gama para ser clube satélite, que vai usar a nossa base como mercadoria, que não está nem aí para o estádio São Januário. Segundo o Juan Arciniegas, São Januário é pequenininho, então, porra, vamos arrumar outra solução? Ao invés de ajeitar o nosso estádio, vamos cair para dentro do Maracanã. E aí a gente vê o Grêmio, que estava com o Vasco da Gama lá na Série B ano passado, fazendo um investimento pesado para poder trazer um atleta do calibre do Luiz Soares. Todo o esforço financeiro de um Grêmio que passa por muita dificuldade financeira. Por falar em dificuldade financeira, o próprio Fluminense trouxe o Marcelo, a administração do Mário Bittencourt, que pegou o Fluminense com 5 meses de salário atrasados, e o Atlético, hein, que não ficou 21 anos, não, sem ganhar título brasileiro, 23 anos. O Atlético ficou 50 anos, de 71 até 2021. Mas houve um trabalho, houve determinação, torcida cobrou. E a gente precisa fazer uma pergunta para você, torcedor do Vasco. Aonde está o dinheiro da 777 Partners? Torcedor do Vasco, reaja. Reaja. Não aceite de forma submissa o que está sendo feito com o Vasco da Gama. Foi prometido, e com data marcada pelo seu Josh Wand, um orçamento igual ao do Flamengo, uma folha igual ao do Flamengo. O Vasco, o vascaíno, foi vítima de um estelionato. Um estelionato que teve cúmplices aí, de jornalistas aí, inclusive hoje, de noite, o Paulo Brax, que faz um trabalho pífio no Vasco da Gama, estará aí. E um desses canais aí que venderam o Vasco da Gama. Poxa, Laureano, você queria o Vasco da Gama igual nos últimos 20 anos? É evidente que não. Só estou aqui cobrando aquilo que foi prometido para mim e aquilo que foi prometido para você. Isso, todos nós temos direitos aí de cobrar, e temos direito de cobrar muito. Então reflita, torcedor do Vasco. Não era amor, era cilada. Nossa cereja do bolo, se vier em junho, sabe por quê? Porque os caras não têm dinheiro. Porque até a venda do Andrei não tinha havido um reforço para o Vasco da Gama. E a prioridade, sabe qual é? Maracanã. Vamos lutar pelo Maracanã. A prioridade, sabe qual é, torcedor do Vasco? Vamos trabalhar com a base. Reaja. Reaja. Obrigado pela atenção. Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu.